Então você quer tirar a carteira de motorista, mas não sabe quanto que isso vai custar. E ainda você quer ter uma ideia de qual que vai ser seu investimento para você sair por aí motorizado. Então esse episódio de quanto custa é para você. Aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para decidir como fazer sua CNH, qual categoria você tem que escolher e quanto que isso vai custar para o seu bolso. Então para aprender tudo isso, acompanha com atenção. Fala investidor, fala investidora, aqui é Kelvin Saigusa, especialista de investimentos da Faz Capital, escritório de investimentos credenciado a XP. E olha só, para você iniciar o processo de retirada ali da sua CNH, existem alguns requisitos bem básicos que você precisa cumprir. Primeiro de tudo, você precisa ter 18 anos completos e saber ler e escrever. Se você está pesquisando sobre tirar a CNH, provavelmente você inclusive já tem esses pontos ali cobertos. Só que além disso, você também precisa ter alguns documentos, como a sua identidade, o seu CPF e também um comprovante de residência. Apresentando todos esses documentos ali na sua autoescola, você já consegue realizar o seu cadastro e começar os processos reais para tirar a sua carteira. Então vamos lá, alguns desses processos são os seguintes: o psicotécnico, que é o teste rápido, que tem como objetivo detectar se você tem algum tipo de distúrbio que eventualmente impeça você de dirigir. O exame médico, que é focado justamente em testar a aptidão física ali do condutor, especialmente a visão. Inclusive é ali que eles avaliam se você precisa de óculos para dirigir ou não. Aí tem as aulas teóricas, né? O curso de legislação é obrigatório e o candidato tem que cursar aí no mínimo 45 horas aula sobre a legislação de trânsito para aprender sobre regulamento, placa, método de veículo e muito mais aí em relação ao nosso Código de Trânsito brasileiro. Daí a gente tem a nossa prova teórica. Então depois que a gente tem essas aulas teóricas, o objetivo é que a gente consiga realizar um exame com 30 questões sobre o conteúdo ali dessas aulas e você precisa tirar pelo menos 21 pontos de 31 para poder ser aprovado. Aí a gente tem o simulador, que é uma fase optativa, e aqui você pode optar por realizar essas aulas no simulador e que é algo que pode ser útil, especialmente caso você nunca tenha tido contato com o automóvel. Naturalmente, uma vez que você foi aprovado nas aulas teóricas e na prova teórica, você pode passar pelas aulas práticas de direção. Aqui, o curso possui uma carga horária de no mínimo 20 horas aula, tanto para a categoria A de moto, quanto para a categoria B, que é de carro. E aí, uma vez que você passou por todo esse processo, você pode realizar a prova prática, onde vão ser testadas as suas capacidades de condução em diferentes situações. Então você vai testar uma baliza, atenção a legislações de trânsito. Lembro, inclusive, em Brasília, quando eu tirei minha carteira, que o avaliador pediu para que eu fizesse algumas coisas enquanto eu estivesse dirigindo. Dá uma conferida no espelhinho, dá uma olhada ali no retrovisor, dá uma conferida na marcha, dá uma olhada se não tá vindo ninguém passando. Para aqui, segue ali. Então tem várias coisas que o avaliador pode ir vendo contigo no decorrer da duração da sua prova. E aí, se você for reprovado nesse exame, você pode fazer um outro exame depois de 15 dias, pagando novamente uma taxa ali. E aí, né, se você for aprovado naquela prova prática, finalmente você basicamente precisa retirar sua carteira ali no CFC, que você vai estar habilitado. E aí, o que você tem que levar em consideração na hora de você escolher a sua autoescola? E antes de mais nada, é super importante destacar que isso aqui é muito mais importante do que a maior parte das pessoas pensam. Muita gente se baseia em quase nada para fazer essa escolha de qual que vai ser a autoescola, né, que você vai escolher. E aí acaba escolhendo aquela autoescola que fica mais próximo da sua casa ou, enfim, algum motivo arbitrário. Só que os CFCs, que são Centros de Formação de Condutores, não são todos iguais e se você realizar uma pesquisa rápida, você descobre algumas diferenças muito importantes. Como, por exemplo, o índice de aprovação da autoescola, os veículos que a autoescola dispõe para as aulas práticas, a infraestrutura da autoescola e os valores. Porque sim, algumas autoescolas são mais baratas do que outras. Então, se você não fizer essa avaliação, também pode ser que você pague mais caro. E aí, uma outra coisa muito importante é que você precisa saber qual categoria que você vai tirar na sua carteira. Existem várias opções dependendo do tipo de veículo que você deseja conduzir. A carteira A, que é aquela que permite que você conduza veículos de 2 ou 3 rodas, motocicletas, motonetas e triciclos. A categoria B, que é aquela que permite que você conduza veículos de 4 rodas com até 3,5 toneladas de peso bruto total e capacidade para até 8 passageiros além do motorista. Aqui a gente está falando de carros principalmente. Inclusive a categoria B é a mais comum que você tem ali quando você vai tirar a sua CNH. E aí você começa a ter aqui algumas categorias já mais distintas ou profissionais, como por exemplo a categoria C, que permite que você dirija veículos que pesem mais de 3.500 quilos brutos.
E aí, utilizando, né, transporte de cargas como caminhões com 4 eixos, tratores, veículos e máquinas para trabalho agrícola, construção, pavimentação, terraplanagem, por aí vai. Só que olha só que interessante, aqui é necessário que você tenha a categoria B por mais de um ano e não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima para que você consiga ali ser habilitado com a categoria C. E a categoria D permite que você conduza veículos que transportam mais de 8 pessoas sem contar o motorista. Isso significa que com ela é possível que você dirija ônibus, micro-ônibus e vans de passageiros. E quem tem a categoria B na carteira também está autorizado a conduzir todos os outros veículos dos tipos B e C. A categoria E é para caminhão com 2 carretas, ônibus articulado e automóvel tracionando trailer. Vale lembrar que essa escolha deriva das suas necessidades e é bem importante, porque se você dirigir um veículo sem a CNH ou com uma CNH incompatível com a categoria do veículo que você está utilizando, é uma infração gravíssima, com a multa de R$ 586,94. Mas beleza, agora que você já tem uma noção dos passos para tirar uma carteira de motorista, é hora de falar de valores. Quanto é que vai custar todo esse processo? E isso principalmente deriva de 2 fatores, o seu estado e a sua categoria pretendida. No primeiro caso, existem algumas diferenças de estado para estado justamente no valor que cada Detran cobra pelos exames do cadastro, documentos e por aí vai. E no segundo caso, as categorias mais básicas, como a A e a B, tendem a ser mais baratas do que as categorias mais especializadas. E aí as autoescolas cobram valores diferentes pelas aulas teóricas, práticas e simulador. Só que para te dar uma estimativa geral, eu peguei alguns dados aqui. A partir de um artigo do Estadão, que reúne dados dos Detrans de vários estados, eu estipulei aqui os gastos com a parte do Detran para cada carteira. Que além disso, o site Aprova Detran estima que os gastos com a autoescola, como as aulas e aluguel do veículo, tendem a ficar um pouco abaixo dos R$ 1.900. Então, unindo os dados, a gente tem os seguintes cenários para alguns dos estados do Brasil aqui. Então, olha só, tá aí na tela, se você estiver assistindo esse conteúdo em vídeo, algumas das informações de alguns estados aqui do Brasil. O total de São Paulo ficaria algo em torno de R$ 2.300. Rio de Janeiro, R$ 2.460. Bahia, também mais ou menos próximo disso, em R$ 2.400, assim como o Pará. O estado de Goiás ficaria em R$ 2.300 e o estado do Paraná ficaria em mais ou menos R$ 2.300. Então perceba o seguinte, para as categorias A e B, o valor estimado médio ficaria ali na casa de R$ 2.200 a R$ 2.600 na maior parte dos lugares. Isso considerando que você passe de primeira. Se você reprovar, fizer aula extra e simulador, o valor pode se aproximar de R$ 3.000, ou seja, um pouco mais caro ali para a maior parte dos brasileiros. Inclusive, fato curioso e nada estatístico. Na época em que eu morava em Goiânia, alguns colegas me diziam que tinham ali na média umas 3 reprovações até que fossem aprovados ali na autoescola. Eu fiquei com pavor disso, então eu fiz a minha autoescola diretamente em Brasília, em que eu passei de primeira. Às vezes, dependendo do seu estado, dependendo da forma como é a geografia do local, também pode ser que haja um maior nível de reprovação ou não. Porque, por exemplo, Brasília é uma cidade plana e na minha época, nem baliza a gente tinha para fazer. A gente tinha um estacionamento diferente para se fazer na prova. Em vários outros lugares eu sei que isso é uma regra básica, que você precisa fazer baliza. Em alguns casos, como por exemplo, Juiz de Fora ou ainda Belo Horizonte, você tem ali uma inclinação da cidade muito grande e eventualmente você vai precisar ter um cuidado e um controle de baliza muito mais forte do que em outros lugares. Então, dependendo da sua geografia, isso também pode ser uma coisa que você tem que levar em consideração na hora ali da sua preparação, principalmente da prova prática. Mas no final das contas, né, vale a pena tirar a carteira de motorista? E a resposta, né, para essa pergunta varia muito de pessoa para pessoa. Tirar uma carteira de motorista traz diversos benefícios, como mais liberdade e mais comodidade para o caso de você se transportar, caso você tenha um veículo disponível. E tem outra coisa, algumas vagas de emprego ou concursos públicos hoje em dia consideram a CNH como um requisito indispensável. Então sim, ter a CNH traz vários benefícios. Agora, se você não tem um veículo para dirigir e não tem perspectiva de ter um, eu talvez pensaria um pouco antes de fazer esse investimento. Não é um dinheiro fácil de se gastar à toa, justamente para arriscar uma coisa que você tem da sua lista de tarefas. E hoje, o transporte por aplicativo acaba sendo uma opção viável para boa parte das pessoas. E naturalmente você também pode ir juntando dinheiro aos poucos em uma conta de investimentos para tirar a carteira mais para frente, gastando menos se você estiver sem pressa.
É tudo uma questão de quem você é e do que você busca. Então, se esse vídeo te ajudou com as questões relacionadas à sua CNH, manda ele aí para quem precisa saber dessa informação. Já se inscreve aí, já segue o canal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um abraço e até o próximo.